Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? A gente teve uma semana meio tumultuada, marcada ali por um apagão cibernético, queda acentuada também nas ações de tecnologia nos Estados Unidos, Ibovespa, depois de várias semanas de alta também caindo, incerteza sobre a situação fiscal do Brasil, entre outras questões. Nesse vídeo aqui, nós vamos analisar os principais eventos que impactaram a Bolsa de Valores nos últimos dias. Vou te falar 3 ações de dividendos que, na minha opinião, são muito interessantes nesse momento para o longo prazo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, analista de valores imobiliários, para mais um vídeo do Valor em Ação. Se você tem interesse em aprender mais sobre investimento em ações, Bolsa de Valores, educação financeira em geral, te convido a se inscrever aqui também se você gostar do conteúdo e ativar o sino de notificações. Então, vamos lá. O Ibovespa fechou seu ciclo de 11 altas consecutivas na segunda-feira. As bolsas dos Estados Unidos tiveram quedas consideráveis. A Nasdaq 100, representando ali as principais ações, empresas de tecnologia, caiu 4%. S&P 500 caindo 2%, muito porque grande parte do peso do índice é representado por ações do setor de tecnologia, que a gente vai falar mais para frente, que tem sofrido também muito por conta do apagão que a gente teve de TI na sexta-feira. O petróleo ele fechou a semana com queda de 2,75%, o WTI com queda de 3,27%, o ouro também teve uma queda mais contida de 0,89%, o dólar fechou em alta, batendo R$ 5,60. Só que o mercado de criptomoedas apresentou alta essa semana, com o Bitcoin atingindo a máxima do mês. Muito dessa variação, você pode apostar, está relacionada à política americana, com o Donald Trump mostrando ali que ele está mais receptivo ao uso de criptomoedas quando ele escolhe o vice dele, J.D. Vance, com histórico de comentários favoráveis que ele tem sobre o mercado de criptomoedas. Falando agora sobre taxas de juros, bancos centrais de diversos países começaram a cortar os juros ou a considerar seus cortes ali devido aos recentes dados de inflação mais positivos. Na segunda-feira, Powell, presidente do Federal Reserve, ele demonstrou otimismo com os últimos dados de emprego, de inflação, sendo que em junho foi registrada a primeira deflação dos Estados Unidos desde maio de 2020. E aí, com isso, o CPI, que é o índice de inflação americano principal, dos últimos 12 meses, está ali em 3%, caminhando para a meta de 2%. Com esses dados, o mercado ele já está precificando um corte na taxa de juros em setembro, conforme o Fed Watch nos informa. A expectativa é que essa taxa caia de 5,25 a 5,5, dessa faixa ali, para 5 a 5,25%. Mais de 93% dos investidores acreditando nessa queda. E o significado disso, meus queridos, é dinheiro ficando mais barato. Então, comemoração das bolsas de valores, teoricamente, ativos de risco ficando mais interessantes. Só que aí, devido a outros fatores, as bolsas apresentaram quedas nessa semana. Na Europa, o Banco Central Europeu ele decidiu manter a taxa de juros inalterada depois de um corte ali no mês passado, de 4% para 3,75%. Primeiro desde 2019, mas ainda com portas abertas para mais cortes esse ano. Provavelmente, ele está esperando ali o corte nas taxas de juros dos Estados Unidos, para depois ver o que eles fazem ali. Uma questão que está em pauta é o quão longe e o quão rápido os principais bancos centrais do mundo vão reduzir seus juros. No Reino Unido, a economia já tem demonstrado um certo aquecimento com a expectativa ali do novo governo. O PIB cresceu 0,4% em maio em relação ao mês anterior, um resultado acima do que era esperado, de 0,2%. Lembrando que os preços dos ativos, meus queridos, são determinados com base nas projeções futuras, nas expectativas, nas estimativas ali, não no presente exatamente. Então, se as estimativas são otimistas, os preços geralmente sobem de forma antecipada. É o famoso sobe no boato, cai no fato, vice-versa. Então, se os resultados concretos eles ficam abaixo das expectativas, o mercado reprecifica esses ativos para baixo
ajustando os preços à nova realidade. Da mesma forma, se as expectativas são negativas, pessimistas, e os resultados superam essas expectativas, a coisa não é tão ruim assim, o mercado tende a reprecificar para cima. O primeiro-ministro do Reino Unido anunciou na quarta-feira o plano de governo que promete crescimento econômico, investimento em infraestrutura, preços mais baixos de energia elétrica, além da aproximação com a União Europeia também, o que soou positivo. Na França, você vê o presidente Emmanuel Macron aceitou a renúncia do seu primeiro-ministro, o Gabriel Attal, mas anunciou que ele permanecerá de maneira interina até a escolha de um novo primeiro-ministro, que provavelmente vai acontecer depois das Olimpíadas de Paris, que vão começar no dia 26 de julho e acabam em 11 de agosto. Essa renúncia, ela parece ali ser meio que uma tática política no parlamento francês, permite que novos membros do gabinete assumam seus papéis na Assembleia Nacional, que está dividida entre os 3 principais partidos franceses, tá? E aí eles votem no novo presidente da Câmara, e isso aí evidencia justamente o enfraquecimento do partido do atual presidente Macron no parlamento, a ponto de o presidente adotar essa estratégia depois de um pedido de renúncia como esse do primeiro-ministro, tá? Isso não influencia talvez muito na sua vida, mas enquanto isso, na Ásia, aí sim, o Banco de Desenvolvimento Asiático projetando um crescimento de 5% para as economias desenvolvidas da região. As economias asiáticas têm demonstrado um ano mais sólido de crescimento, constante, inflação desacelerando também. Os principais fatores de crescimento têm sido justamente demanda doméstica, exportações robustas, essa forte demanda por semicondutores que está acontecendo ali, chips eletrônicos por conta de inteligência artificial. Isso é um vento favorável para a Ásia. Então, o país com a maior expectativa de crescimento por lá é a Índia, com projeções ali de 7% de crescimento. Na China, a gente sabe que o país está passando ali por uns desafios. O Banco de Desenvolvimento Asiático projeta um crescimento chinês de 4,8%, embora o relatório do banco seja até positivo, estimando a retomada do crescimento asiático, ele expõe os riscos devido à possibilidade de aumento das tensões geopolíticas, o que é um fator importante também na economia. Você tem ali a fragmentação do comércio, incertezas relacionadas a diversas eleições que o mundo vai vivenciar este ano, inclusive nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, papai, o que está rolando? O foco dessa semana foi ocupado ali pelos ruídos fiscais, já que o governo tem como meta o déficit zero para esse ano, indicando ali que vai fazer uma contenção de 15 bilhões de reais no orçamento. Enquanto isso, tentando ali buscar aumentar a arrecadação de qualquer forma, com medidas que estarão em votação no Congresso, volta, anda, são pautas ali que o governo quer destravar logo, mas segundo o ministro Fernando Haddad, o bloqueio ele é necessário nessa contenção de gastos porque as projeções de gastos federais estão acima do limite permitido pelo arcabouço fiscal. Então, o que pega é que existe uma forte pressão do mercado para que o governo tenha realmente responsabilidade fiscal. Aí um dos documentos importantes sobre o tema é justamente o relatório bimestral de receitas e despesas, que vai ser divulgado nessa segunda-feira, vulgo amanhã, que a gente tem que ficar de olho. Outra situação que impactou o mercado brasileiro foi a suspensão das exportações de frango devido a um surto da doença de Newcastle no Rio Grande do Sul. E aí as ações da JBS, Marfrig caíram justamente por conta dessa situação. Além das questões fiscais e sanitárias, muita queda da Bolsa de Valores essa semana foi reflexo da economia americana também caindo, das quedas tanto do petróleo quanto do minério de ferro. Também a nossa bolsa é muito concentrada nisso, Petrobras, Vale. Nos Estados Unidos, o mercado ele tem vivenciado meio que uma mudança de maré com as ações de grandes empresas de tecnologia corrigindo, caindo de preço, e parte disso é devido à realização de lucro. Muitos investidores têm feito, as ações subiram demais nesses últimos meses e na sexta-feira em especial, parte da queda foi causada justamente pelo apagão cibernético devido a uma falha no sistema da CrowdStrike, causando
indisponibilidade de diversos serviços mundo afora, bancos, bolsas de valores, empresas de televisão, companhias aéreas. O negócio foi feio ali, não foi tranquilinho não. Só que apesar disso, né, desses acontecimentos, os investidores já vinham fazendo uma rotação ali, diminuindo, realizando o lucro nas empresas de tecnologia e dando mais ênfase, mais foco para as empresas de manufatura, de bens de capital, empresas estavam um pouquinho mais esquecidas. Por isso que o Brasil, na minha opinião, tem um bom momento ali para as empresas da nossa Bolsa de Valores. Essa mudança de perspectiva. Durante essa semana, a NVIDIA entregou uma queda atrás da outra, as ações da NVIDIA. Grande parte das quedas ligadas às restrições que o governo americano ali, independente de quem ganha essas eleições, pretende fazer às fabricantes de chip. Tá? A TSMC de Taiwan também tem caído de forma significativa, dado que o Trump ali, ele tem como objetivo reduzir a dominância que eles têm sobre a oferta global de chips, semicondutores. E aqui no Brasil, se você for ver, o P sobre L do Ibovespa segue abaixo da média e a bolsa segue descontada, na minha opinião. Você vê ali para o Goldman Sachs, a Copel CPLE6, empresa do setor elétrico, apresenta uma TIR de 12,5%. TIR seria a taxa interna de retorno. E aí, na visão deles, isso é uma combinação única com dividendos crescentes e o resultado ali da redução de custos, vendas de ativos, alavancagem sob controle, tudo isso é positivo. A empresa ela vem implementando ali uma iniciativa para melhorar a sua eficiência já faz tempo, reduzindo custos, só que aí eles ainda veem espaço para uma redução de 460 milhões de reais e isso poderia aumentar o EBITDA da empresa em 10%. Se aumenta o EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa, o que consequentemente você consegue aumentar também? Distribuição de dividendos. Então, CPLE6 Copel não é uma recomendação, mas uma ação muito boa do setor elétrico, um setor perene. Você tem BB Seguridade, que é uma boa opção também, na minha opinião. Se a gente der uma olhada aqui no histórico de BB Seguridade, você vê que a gente está falando aqui de uma empresa com P sobre L de 8,38, dividend yield de 8,36% nesse momento, mas com um bom histórico aqui de crescimento de lucros, de pagamento de dividendos. É uma empresa muito interessante, é uma boa opção, na minha opinião. O setor de seguros é um setor perene. O Banco do Brasil anunciou um recorde ali de 260 bilhões de reais para financiamentos do Plano Safra 2024-25. E aí o que acontece? Esse aumento de crédito ele é bom para a BB Seguridade também, que naturalmente acaba conseguindo vender mais seguros e aumentar a receita, o lucro da empresa. Itaú, banco top, o melhor do Brasil, na minha opinião. O que acontece nesses períodos que a gente está vivendo, onde a gente tem juros mais altos por um bom tempo, inflação pressionando? Isso significa, para a maioria das empresas, que não são a Apple, que conseguem continuar vendendo o celular de 10 mil reais, aconteça o que aconteça, mas nesses períodos as empresas enfrentam dificuldade de repasse de preços. Isso é natural. Repassar os preços para o consumidor sem perder mercado, sem vender menos. Muitos concorrentes às vezes ali acabam queimando caixa para conseguir ganhar mercado também e ali as empresas acabam não conseguindo repassar esses preços de forma imediata. Então, um banco ele consegue fazer isso porque o juro é automaticamente repassado. Então, se o banco ele consegue passar por esses momentos de forma saudável, sem deixar a inadimplência tomar conta, ele vai entregar aumento de lucros e, consequentemente, aumento de dividendos. Quando a gente olha aqui as ações do Itaú, ITUB3, com dividend yield de 7,99%, P sobre L 8,09%, o histórico de crescimento mostra o que para a gente aqui? Histórico de crescimento de lucros. Com exceção de 2020, que a gente sabe que foi uma exceção por conta da pandemia, mas é lindo aqui, pô. É uma escada aqui, o lucro do banco não para de subir nos últimos 12 meses, mais de 36 bilhões. E que história é essa de Ibovespa a 154 mil pontos? Se você for ver nesse momento, o P sobre L do Ibovespa ele é de 8,96. Então, esse P sobre L de 8,96, ele está abaixo da média. Se o P sobre L volta para a média, que é de 10,9, a gente teria um Ibovespa em 154 mil pontos.
Então, se o Ibovespa ele conseguir voltar, se a gente continua com as empresas entregando o crescimento de lucros, se o Ibovespa voltar a ser negociado, e isso já aconteceu várias vezes, a tendência é que ele volte para a média, ultrapasse, depois caia em algum momento de novo. Se isso acontecesse nesse momento, com as empresas tendo o lucro que elas estão apresentando, a gente teria uma bolsa de valores em 154 mil pontos, o índice Ibovespa em 154 mil pontos, meus queridos amigos. Não significa que isso vai acontecer logo, que vai acontecer rápido, que vai ser esse ano, mas é um dado aqui que isso mostra pra gente que a Bolsa de Valores está descontada. Por hoje é isso, meus queridos. Não se esqueça, se gostou, deixe o like. E se você gostou do vídeo, gostou do canal, se inscreva aqui para acompanhar os próximos vídeos. Tamo junto, valeu!